Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente agora começa mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre tecnologia de ponta nas lavouras brasileiras e que vai estar acessível para você, produtor rural, na próxima semana durante a AgriShow em Ribeirão Preto. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes dessa máquina que é ali, tem 3 funções muito distintas, mas que juntas podem ajudar muito o produtor rural ali a conseguir melhores resultados, a ter mais economias. Mas vamos falar com quem entende primeiro. Vamos falar com o Emerson Crepaldi, que é diretor de operações, da Solinftec para a América Latina. Seja muito bem-vindo, Emerson. Tudo bem, Letícia? Boa tarde a todo mundo em Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês aqui. Nós é que agradecemos, Emerson. E eu queria te perguntar o seguinte, Emerson, a Solinftec vai levar uma solução muito espetacular para a AgriShow nesse ano, né? E vai levar pelo segundo ano, mas dessa vez com alguns upgrades, é isso? Perfeito. Esse ano a gente chega com uma novidade, chega o Solix, nosso robô que já está aí dominando as lavouras no Brasil e dos Estados Unidos, com algumas novidades, algumas evoluções do projeto. Esse projeto já tem 2 safras já de resultados, seja na soja, no milho, uma safra de cana, e agora nós vamos trazer algumas evoluções, seja na parte mecânica, na parte de tecnologia, que vem para ganhar escala agora. Nós estamos indo com um processo em 24 de ganho de escala em mais de 30 fazendas hoje operacionais, e agora a gente ganha mais volume olhando já para a safra 25. E Emerson, quais são as funções? Eu comentei, né, na sua apresentação aqui que são 3 funções distintas, mas que elas se complementam, né, e que elas colocam ali para o produtor rural um benefício ali de diminuição nos custos de produção, né, e economias, enfim, e melhorias ali na produtividade. Mas explica um pouquinho para a nossa audiência quais são esses 3 pontos e de que forma eles conectados conseguem trazer todos esses benefícios ao produtor. Perfeito. Bom, o Sora ele tem uma função, pessoal, que basicamente ele tem um espírito de viver em campo. Que a gente, quando a gente projetou esse produto, né, e o que a gente acredita nele é que ele seja um equipamento que faça parte do ecossistema lá na lavoura, que ele more lá na lavoura, ele vai ficar na lavoura e ele cuidando dos talhões da fazenda. Com isso, a gente entende que ele tem um papel fundamental que é ser separado em 3 diversos níveis, 3 diversas ações dentro da lavoura. A primeira ação trabalha com o modelo de scout, com o modelo de levantamento, ou seja, ele caminha na lavoura, ele roda durante a lavoura, mapeando processos agrícolas como um todo, plantabilidade, falha, índice de brotação, índice de dano econômico que eu tenho por causa de inseto, e começa a coletar todas essas informações e trafegar aquilo via plataforma para poder dar ao produtor um indicador de como é que está a lavoura dele, como é que está a condição, como é que está a taxa de crescimento, como é que está a evolução, como é que está a plantabilidade, como é que estão todos esses índices já conhecidos. A diferença é que agora você tem um sentinela, um guardião em campo, cuidando daquele talhão 24 horas por dia. Essa é a primeira função, geração de dados, geração de informação para uma tomada de decisão. Seja uma tomada de decisão de uma aplicação diferente, de um manejo diferente, de uma falha e assim por diante. A segunda função dele, como ele tem todo esse mapeamento, todo esse levantamento, o objetivo dele é que ele entenda qual é o comportamento que está acontecendo na lavoura e também entenda como é que ele possa atuar em tempo real. Ao mesmo tempo que ele está levantando, como é que ele pode atuar. Primeira função, que é o modo hunter, o modo caça, que a gente brinca um pouco disso. A partir do momento que ele está levantando a lavoura, ele entende qual é o meu índice de infestação, de pragas que podem causar um dano econômico, aonde que ela está tendo maior nível de entrada, se ela está entrando próximo ao APP, se ela está entrando aonde estou tendo uma rajada de vento, por exemplo, um percevejo ou uma cigarrinha. Ele começa a identificar pontos de interesse onde ele vai voltar numa função de caçador, uma função de realmente tentar combater aquele inseto-alvo para quebrar o ciclo de reprodução dele. Como é que isso se dá, essa segunda função? A partir do momento que ele fez o levantamento de dia daquela lavoura, identificou onde eu tenho pontos de entrada de insetos que pode causar um dano, uma cigarrinha, por exemplo, ou mesmo um percevejo, no momento noturno, ele praticamente se acende, que são frequências de luz que a gente tem já homologadas para poder atrair os insetos ao alvo, e ele volta naqueles pontos de interesse onde ele identificou que está tendo maior nível de infestação, e ele começa a atrair aqueles insetos para ele e
fazer um eletrochoque, matar eles por eletrochoque para poder combater o inseto adulto, e, consequentemente, ciclo após ciclo, você reduzir o nível de infestação. Tá? Quando ele faz essa execução, eu também tenho todo um mapa e todo um georreferenciamento da onde eu identifiquei aquela praga, qual foi o nível de infestação, e eu consigo fazer a contagem daqueles insetos que eu combati. Então, retomando, no primeiro momento eu levantei a lavoura, no segundo momento eu cacei aqueles insetos onde eu identifiquei que pode ter um dano econômico. Tá? Terceira função, também compartilhada. O Solix ele tem a capacidade de ser carregado com caldo, né? Ser carregado com herbicida, ser carregado com algum tipo de produto. Ele também tem uma função, eu consigo parametrizar ele para ele operar numa missão de combate à planta daninha. Então, soltei meu plantio da soja, soltei o plantio do milho, solto o Solix operando naquele talhão, ele mora naquele talhão, ele é dono daquele talhão, ele vai entrar numa missão, por exemplo, de combater planta daninha para eu evitar mato competição, consequentemente eu tenho o melhor desenvolvimento da cultura. Quando eu coloco o Solix nessa missão, a partir do momento que ele já consegue identificar aquela daninha, por exemplo, um margoso, uma corda de viola, uma grama seda, alguma coisa que possa estar, que pode dar um problema na minha lavoura de mato competição, por exemplo, por luz, por nutriente, ele já começa a combater aquela planta daninha com ela no V2, no V3, com 2, 3 centímetros de altura. Consequentemente, nesse momento que ele identificou, ele vai fazer uma microaplicação, uma aplicação seletiva inteligente de um herbicida localizado, com uma molécula simples, etc., para fazer o quê? Dar uma pequena pancada. Eu não preciso ter uma infestação de planta daninha para fazer uma aplicação broadcast, uma aplicação área total, para poder limpar aquela lavoura para a soja se desenvolver. Qual o efeito disso? Na segunda safra, nós já estamos tendo reduções de aplicação de herbicida de até 85% nessa operação. Além do custo, esse efeito de você ter um guardião em campo, fazendo microaplicações para combater a mato competição, nós já estamos vendo o efeito de produtividade. Nessa última safra agora, essas fazendas que a gente fez sempre processos de viabilidade econômica para medir e para provar esse resultado entre uma lavoura normal e uma lavoura cuidada por Solix, a gente conseguiu ver ganhos expressivos acima de 10 sacos por hectare. Por que se dá esse efeito? Então, são áreas idênticas, solos idênticos, que tiveram a mesma capacidade de chuva, que tiveram o mesmo tratamento, porém que teve uma variabilidade de produtividade exatamente pelo efeito da mato competição tão conhecido. A diferença é que agora a gente conseguiu identificar um equipamento, um modelo e um serviço que consiga combater isso da maneira mais simples possível. Consequentemente, você dá o potencial genético daquela planta que está lá, daquela soja, daquele milho, daquele algodão, de se desenvolver pela sua genética. Então, ele não precisa ter um gasto metabólico para processar que ele foi pulverizado em área total, por exemplo, com herbicida, e aquele está preparado para receber aquilo, mas ele não precisa gastar energia com aquilo, ele gasta energia realmente para produzir soja. Então, é um pouco do efeito que a gente tem visto dessa terceira função. Então, hoje o Solix está preparado para operar nas 3 funções ao mesmo tempo. Consequentemente, você parametriza que operação que você quer operar, que missão que você quer fazer, e ele vai morar em campo, se autoabastecer em campo, ser o guardião do campo 24 horas, de uma maneira sustentável, de uma maneira verde e de uma maneira bem controlada ali na mão do produtor. Então, vira mais uma operação dentro da fazenda. Ô Emerson, eu vou pedir para a Patrícia aqui, que está me auxiliando na parte técnica aqui claro. no estúdio, colocar um vídeo do Solix em operação. E enquanto isso eu te pergunto, a gente tem essas 3 operações distintas que podem ser programadas ali para acontecer e elas operam por meio de uma inteligência artificial. E como que elas se interconectam? Existe uma plataforma que junta esses dados para que o produtor consiga fazer essa operação ou consiga fazer a coleta dessas informações e, de repente, ter ali um parâmetro, ter ali um gráfico, né, de como que as coisas estão acontecendo na lavoura dele? E, Paty, pode soltar o vídeo, por favor. Perfeito, excelente pergunta, Letícia. Sim, o próprio Solix em si, ele é pura inteligência artificial, né? O cérebro dele, eu brinco com ele que o cérebro dele é puramente processamento de dados lá em campo. Então, eu não dependo que o Solix processe a informação na nuvem para voltar. Automaticamente, conforme ele vai operando essa plataforma, essa tecnologia lá na lavoura, ele já tem um autoprocessamento da inteligência artificial em campo para poder identificar, por exemplo, é um pé de soja ou é uma daninha? É uma cana-de-açúcar ou é uma folha larga? Ele consegue já fazer a identificação lá em campo.
é uma lagarta ou não é uma lagarta, é fazer a contagem de plantas, fazer a contagem de stand, isso processa tudo naquela informação lá no Solix em campo, na lavoura. Com base em conectividade, o Solix hoje está preparado para operar 4G, com Starlink, qualquer tipo de conectividade. Ele trafega essas informações já processadas. A plataforma Solinftec, que opera hoje em vários clientes, com máquinas, com clima, com todas as soluções, ela também opera com o Solix e trata todas aquelas informações para já dar um insight para o produtor não falar, olha, o seu nível de infestação nesse talhão foi esse. O meu nível de aplicação nesse talhão pelo Solix foi a abertura de X mil vezes o bico, aplicando tantos litros de calda, nível de infestação e etc. O seu índice de plantabilidade, por exemplo, pós-emergência foi X PTO. Então, o Solix ele processa as informações e entrega aquilo para a plataforma em formatos de mapas, em formato de indicadores, em formatos também de tomada de decisão. Dentro da plataforma, Letícia, também ela é unida por inteligência artificial que conversa com o produtor. Então, o produtor ele consegue interagir com a Alice, que é o nosso cérebro lá da Solinftec, da inteligência artificial, e identificar como que está aquela operação. Alice, como é que está a minha operação hoje com o Solix no talhão 12? Bom, a minha operação está com tanto de infestação, foi feito tanto de aplicação, etc. Então, passa a ser um ser vivo, né, se eu tiver a liberdade de falar um robô, um ser vivo, mas ele passa a operar dentro de uma fazenda como uma operação autônoma, gerando indicadores, olhando para a produtividade e também olhando para a redução de custo dentro de uma fazenda hoje. E Emerson, a gente exibiu o vídeo aqui, realmente é muito impressionante, mostra aquelas luzes ali na parte noturna, legal, que é o que você explicou, da captura dos insetos, né, que você atrai os insetos ali para fazer, para exterminá-los, né? Mas a gente estava falando um pouquinho sobre a questão da utilização do Solix em lavouras de grãos. E quando a gente olha para a cana-de-açúcar também, a gente está aqui no interior paulista, né, é uma área de muita prosperidade para plantação de cana. E eu queria saber de você como que está sendo a experiência da utilização do Solix em áreas de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é sempre um prazer falar de cana, porque a gente nasceu em cana, né? A história da companhia foi nascer em cana em 2007, desenvolver mais de 18 soluções que hoje estão em campo, rodando em mais de 90% do mercado. O ano passado a gente levou o Solix para a cana para poder treinar ele, né, treinar a inteligência artificial, o algoritmo a entender o que é cana, o que é colonião, o que é cana, o que é grama seda, e a gente começar a treinar ele a operar em condições diferentes do que eu tenho em grãos, em relevos mais planos, etc. A gente começa a trabalhar um pouco da evolução disso. Foi um sucesso. Hoje o Solix já vem trazendo mais de 45% de redução de herbicida. Essa safra a gente vai dividir mais de 20 cenários diferentes em usinas, não só no Centro-Sul, mas em vários estados. E a gente está muito animado. Por quê? Porque a gente ainda não consegue olhar a visão de produtividade igual cana, igual grãos, desculpa, eu já consigo medir pelo ciclo curto, mas a gente já consegue ver efeitos de redução da mato-competição e ver efeitos que isso vai dar no longo prazo, olhando produtividade em cana, ciclo de 5 anos, etc. Porque se todo ano eu tenho aquele Solix cuidando daquele talhão, daquela lavoura, consequentemente você tem um desenvolvimento de cana muito melhor, você tem um manejo de adubação muito diferente. Além disso, o Solix em cana, o que a gente está fazendo junto com as usinas é não só usar o Solix como um ser isolado, um produto isolado, mas conectar o Solix na plataforma que já está composta por várias soluções. Que as últimas delas, o ano passado, lançadas, foram foco agronômico. Então, por exemplo, eu tenho várias usinas hoje usando Solix para fazer herbicida, para fazer catação química, mas conectando ele com o índice de produtividade gerado, por exemplo, pelo monitor de produtividade pós a colheita, para fazer um manejo diferente e entender por que eu estou tendo queda de produtividade na variabilidade do talhão, por exemplo, e fazer um manejo diferente naquela cana-soca. Então, aquela cana-soca que caiu, tendo aquela variabilidade de tonelada por hectare, talvez por mato-competição do colonião, da grama seda, da braquiária, da corda de viola que teve, pós-colheita agora, fez um manejo, soltou o Solix para operar na cana, para combater, para não ter mais aquele nível de infestação que teve no passado, e fazer um manejo diferente, por exemplo, de adubação taxa variável, de vinhaça e etc., para buscar produtividade. Então, o Solix ele entra como uma ferramenta de um desafio que as usinas têm agora, que é chegar na cana de 3 dígitos, de realmente produtividade no longo do tempo, ali no ciclo de vida de cana de 5 anos. Então, nós estamos muito animados. Esse ano, a gente deve ter mais de 30 a 40 robôs operando entre essa safra e a partida da safra que vem.
em diversos cenários, em diversas usinas, em diversos países, um grau de declividade acima de 6, 7%, que é uma realidade mais de cana, mais distante um pouco de grãos, mas é. O Solix vem com uma novidade mecânica também para isso, para poder operar em solos mais acidentados. E ainda tem mais, tem muitos a se desenvolver, tem muito produto a se desenvolver, tem muita evolução do Solix como um todo. Então, esse é só o começo. A gente está muito feliz com essa evolução que está tendo do produto em si e da interação dos produtores de grãos e de cana para ajudar a desenvolver cada vez mais a tecnologia. Emerson, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. E aí eu queria te pedir uma coisa, eu queria que você falasse aqui um recado para o nosso produtor rural, para quem está por aqui, por perto, aqui no interior paulista, ou quem tem a disponibilidade de pegar ali um avião, pegar a estrada e vir aqui para Ribeirão Preto, o produtor vai poder ver o Solix ao vivo e como que vai ser ali a apresentação do produto. E enquanto isso, eu vou pedir para a Patrícia novamente colocar o vídeo para a gente aqui exibir essa máquina incrível, extremamente tecnológica. É com você, Emerson. Obrigado, Letícia. Pessoal, obrigado pela parceria, pela abertura. Está todo mundo convidado a estar com a gente lá na AgriShow a partir de semana que vem. É um grande lançamento, no terceiro ano. Agora não é um lançamento de um produto, realmente é um ano comercial muito com resultado. Então nós vamos lá ver o que, não só o Solix em si, conhecer essa plataforma e esse ser vivo que mora em campo agora, mas principalmente olhar o que ele está trazendo de resultado na produtividade de soja, principalmente no mercado de baixa, olhar a cana-de-açúcar que vem e olhar o futuro. Para onde nós estamos indo? Como é que vai ser as primeiras fazendas tripuladas de robô? Como é que isso vai dar um impacto no todo? Como é que o Solix vem como um todo para ajudar a produzir mais toneladas por hectare, mais soja por hectare, mais cana por hectare? Então está todo mundo convidado, vai ser um prazer mostrar para vocês lá. Vocês vão andar embaixo do Solix, vocês vão ver ele operando, vocês vão ver como é que a inteligência artificial processa aquela informação lá na lavoura e como é que ela traduz aquilo em informação e tomada de decisão na palma da mão. Vai ser um prazer aí. Obrigado, Notícias Agrícolas como um todo aí. Nós é que agradecemos a todo o time da Solinftec, especialmente, então, ao Emerson Crepaldi, que é diretor de operações da Solinftec para a América Latina, que esteve aqui com a gente para explicar um pouquinho do robô Solix, que vai estar lá na AgriShow a partir do dia 29 de abril até o dia 3 de maio. E é uma solução extremamente tecnológica e que traz ali 3 soluções distintas para o produtor rural, mas que conseguem ali se conversar por meio da inteligência artificial e dá ao produtor um resultado de melhor plantabilidade, um resultado de economia na utilização de herbicidas e também de caça às pragas. Isso também acaba melhorando a questão da produtividade. Então, só para vocês terem uma ideia de dados já consolidados que o Emerson trouxe aqui para a gente na entrevista, olha só. Então, 85% menos de utilização de herbicidas numa safra de grãos, utilizando o robô Solix, porque ele faz desde o levantamento da lavoura, ele vê onde tem falhas, ele vê o que precisa ser feito em cada cantinho do seu talhão, ele faz também o extermínio de insetos e também faz a pulverização controlada, ou seja, ali naquele cantinho que precisa de pulverização, é ali que vai ser pulverizado e não de uma forma geral, ou seja, você consegue então economizar 85% de herbicidas na plantação de grãos. E quando a gente olha para a cana-de-açúcar, que foi uma aposta então da Solinftec desde o final do ano passado para o robô Solix, lembrando que a Solinftec tem o DNA de ter começado então na cultura sucroalcooleira, para a cana-de-açúcar, por enquanto, o resultado que se tem é de 45% menos de uso de herbicidas nas lavouras de cana. Então, olha só que solução incrível. Além disso, o robô ele é alimentado por energia solar. Segundo o Emerson, ele vive e trabalha no campo, né? Um sentinela que vai ali cuidar da sua lavoura e vai estar disponível para você, produtor rural, que visitar a AgriShow entre os dias 29 de abril e 3 de maio, para poder então ver como que se opera essa maravilha e, claro, né, ter esse gostinho de presenciar o que essa tal inteligência artificial que a gente ouve falar em todo canto hoje em dia tem para acrescentar ao agronegócio brasileiro. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.